Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos fundamentos do direito administrativo brasileiro. Pegamos o material que analisamos e a ideia é tirar o essencial, sabe? O conceito, as fontes, os princípios, tudo que rege a nossa administração pública, de um jeito claro, acessível. Basicamente é como o Estado se organiza para agir, né? E como ele interage com a gente, os cidadãos, no dia a dia. É isso. O conjunto de regras que, disciplina essa função toda. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Exatamente. E é uma organização com um objetivo bem definido: o interesse público. E tem um ponto-chave aí que diferencia muito do direito privado, que é a tal da posição de supremacia da administração. Quer dizer, ela não está no mesmo nível que o particular. Ela tem, assim, prerrogativas, poderes especiais para buscar o bem de todo mundo. Isso ficou muito claro, muito reforçado com a Constituição de 88. Certo, entendi. Essa questão da supremacia é importante, mas como é que a administração sabe direitinho o que ela pode ou não fazer? De onde vêm essas regras todas? Imagino que a lei seja o contexto de tudo, né? Isso, perfeito. A fonte principal é a lei. Lei em sentido amplo, claro. Começa lá na Constituição Federal, né? Especialmente o artigo 37, que é a espinha dorsal mesmo. Depois vem as leis específicas, que são super importantes. Por exemplo, a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, ela modernizou bastante coisa nas contratações do governo. E tem também a Lei do Processo Administrativo Federal, a 9784 de 99, que, organiza como as decisões são tomadas, o passo a passo. Uhum. Então a lei escrita é a base. Mas será que só ela dá conta de guiar uma máquina tão complexa como a administração pública? Fico pensando se não tem mais coisa aí. Ótima pergunta. E a resposta é não, não basta só a lei. O que é fascinante, na verdade, é como outras fontes entram para complementar. E às vezes até para moldar como a lei vai ser aplicada na prática, sabe? A gente tem a doutrina. Que são os estudos, as interpretações dos juristas, dos especialistas da área. Eles ajudam a entender os conceitos, a preencher umas lacunas que a lei deixa. E tem a jurisprudência. Que são o quê? As decisões que os tribunais, tipo o STF, o STJ, vão tomando repetidamente sobre o mesmo assunto. Hoje em dia, com essa força dos precedentes, as decisões judiciais têm um peso, enorme. Pensa, por exemplo, na súmula vinculante 13 do STF, aquela sobre nepotismo. Ela não nasceu do nada, né? Veio da interpretação dos princípios da Constituição e hoje ela obriga toda a administração. Ninguém pode escapar. Faz todo sentido, quer dizer, a prática dos tribunais e o estudo dos especialistas acabam dando vida para a lei, né? Não fica só no papel. E você mencionou princípios. Acho que aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? Quais são esses pilares que seguram tudo isso? Ah, sem dúvida. Os princípios são as vigas mestras, como você disse. O artigo 37 da Constituição já traz os mais famosos, os expressos. É o famoso LIMP. LIMP. Legalidade. Isso. Legalidade. A administração só pode fazer o que a lei expressamente permite ou manda. É diferente da gente, né? Particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Para a administração, é o contrário. Certo. L de legalidade, depois vem o I? Impessoalidade. Agir sempre pensando no interesse público, sem favorecer ninguém, nem se promover pessoalmente usando o cargo. Tratamento igual para todo mundo. Moralidade. Que vai além do que está escrito na lei, sabe? Exige ética, honestidade, boa-fé na conduta. Não basta ser legal, tem que ser moral também. Publicidade. Regra geral é transparência total nos atos públicos, para que todo mundo possa ver, fiscalizar. E o F e final? Eficiência, que é a busca por resultados práticos, por uma boa gestão do dinheiro público, fazer mais e melhor com menos, quando possível. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok, deu para fixar. Mas, e além desses 5, existem outros princípios importantes que não estão escritos lá no artigo 37? Sim, com certeza. Muitos outros estão, assim, implícitos no sistema todo. Se a gente conectar os pontos, lembra da supremacia do interesse público sobre o privado que eu falei no comecinho? Esse é um princípio fundamental
que justifica aquelas prerrogativas da administração. E tem um outro que é crucial, a autotutela. Está até numa súmula famosa do STF, a 473. Autotutela. O que significa isso na prática? Significa que a própria administração pode e muitas vezes deve anular seus próprios atos quando eles são ilegais. E também pode revogar atos que eram legais, mas se tornaram inconvenientes ou não servem mais ao interesse público. Isso é muito importante porque permite que a administração corrija seus erros ou mude de rumo sem precisar esperar uma decisão da justiça, sabe? Agiliza a gestão. Ah, e não podemos esquecer da razoabilidade, da proporcionalidade, que pedem o quê? Bom senso, equilíbrio nas decisões. Não pode ser nem 8, nem 80. Entendi. Supremacia do interesse público, autotutela, razoabilidade e proporcionalidade. Bastante coisa para guiar a ação do Estado. E onde a gente vê tudo isso aplicado no dia a dia? Quais são as áreas que esse direito administrativo governa, assim, mais concretamente? Olha, a abrangência é enorme. Vai desde os chamados atos administrativos, que são as formas como a administração manifesta a vontade dela, tipo dar uma licença para construir, aplicar uma multa de trânsito, até os poderes administrativos. A gente falou do poder de anular atos na autotutela, né? Mas tem outros, como o poder de polícia. Poder de polícia. Isso tem a ver com a polícia militar, segurança? Não diretamente. É um sentido mais amplo. É o poder que o Estado tem de limitar ou condicionar direitos e atividades individuais em nome do bem-estar coletivo. Pensa, por exemplo, nas regras de trânsito, nas normas sanitárias da Anvisa, no zoneamento urbano que diz onde pode construir prédio, onde só pode casa. Isso é poder de polícia. Também regula, claro, as licitações e os contratos administrativos. Aí os princípios como impessoalidade, moralidade, publicidade são essenciais para garantir que o governo compre e contrate de forma justa, transparente, sem favorecimento ou corrupção. E ainda cobre a responsabilidade civil do Estado, ou seja, o dever que o Estado tem de indenizar os cidadãos por danos causados por seus agentes, né? Isso está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Se um funcionário público, agindo nessa qualidade, causa um prejuízo a alguém, o Estado responde. Uau! É muita coisa mesmo. Desde a multa de trânsito até as grandes licitações e a responsabilidade por erros. Então, só para a gente recapitular rapidinho. O direito administrativo é o que estrutura a ação do Estado, né? Ele se baseia em leis, em decisões dos tribunais, nos estudos, mas, fundamentalmente, em princípios. Princípios como legalidade, impessoalidade e eficiência. E tudo isso buscando o tal do interesse público. E, para isso, a administração tem poderes especiais, mas também tem limites e responsabilidades bem definidas. Certo. No fim das contas, entender isso é entender as regras de uma parte gigante da nossa vida em sociedade, da nossa relação com o poder público. Exatamente. É entender como o Estado funciona e como podemos interagir com ele e exigir nossos direitos. E para a gente fechar, deixa uma provocação para quem está nos ouvindo pensar. Com tudo mudando tão rápido, né, sociedade, tecnologia, como é que a gente pode garantir que aquele princípio da eficiência seja interpretado de um jeito que não signifique só economizar dinheiro ou fazer as coisas mais rápido, mas que também promova mais justiça social, mais equidade nas ações da administração pública do futuro. Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar, uma ótima provocação mesmo. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.